Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde, eu sou a doutora Giane e estou aqui para falar com um profissional da saúde, física, emocional, porque eu quero multiplicar o número de profissionais que possam atender em educação sexual qualquer caso de sexualidade de cliente jovem. É para isso que eu estou aqui, mas hoje eu estou aqui para um papo mais sério. E sério porque eu estou muito cansada de fazer esse convite e de ninguém me ouvir. Então eu fiz um paralelo, uma analogia, vamos pensar assim. Por que será que as pessoas não me ouvem, né? Estou trabalhando com isso há tanto tempo. Eu tenho certeza que vários profissionais de saúde já se depararam por situações em que a sexualidade estava envolvida e não soube o que fazer, se esquivou, não queria, ou ficou indignado com aquela história. E aí eu pensei, né? Ninguém quer. É como se a gente fosse botar a mão num vespeiro. Imagina uma abelha, então, pensa, um monte de abelha. Vou botar a mão ali para quê? Para quê? E eu acredito que você talvez se faça essa pergunta. O que essa mulher louca aí quer comigo? Quer que eu vá me expor? Que eu sinta dor? Porque eu vou mexer com coisas minhas? Porque pessoas vão olhar para mim diferente? Sim, é isso mesmo que vai acontecer. E por quê? Por que que eu quero ter esse papo sério? Eu sei que é difícil, sim. Eu já passei por muitos desses olhares. Ainda passo. Por quê? Porque existe uma resistência. As pessoas resistem para a gente falar desse assunto. Eu vejo isso quando eu estou lá com meus alunos, que eu oriento, que eu falo a importância que tem da gente falar sobre esse assunto nessa fase da vida, que é a adolescência, porque os adolescentes aprendem sozinhos. Você também deve ter aprendido sozinho, porque na nossa geração, a gente nem falava sobre esse assunto e ainda tinha que fazer tudo escondido. Ia perguntar para quem? Então eu estou aqui para a gente se preparar. Se você se prepara, se você põe luva, se você se une com outras pessoas para ir lá botar a mão nesse vespeiro, a gente sente menos dor. Então, esse é o convite. Eu quero que você coloque sim a mão nesse vespeiro junto comigo, mas você não vai estar sozinha. E eu não quero falar aqui com as mulheres que têm medo, não, de encarar um vespeiro desse, porque eu sei que muitas vão falar assim: o que que meu marido vai falar se eu quiser entrar nessa área? O que que ele vai comentar? O que que eu vou ter ainda que, além de meter a cara lá no meu trabalho, ainda vou ter que ouvir do meu marido? Porque sim, a gente precisa estar consciente que essas coisas, que a gente vai ser questionada sobre essas coisas, né? Mas é você que tem que fazer o que acredita que precisa ser feito. E eu estou aqui procurando mulheres que não tenham medo de enfrentar esse vespeiro, mulheres corajosas que querem sim mudar essa realidade, uma realidade que fica lá todo mundo tentando esconder, uma realidade de abusos, de violências, que quando sai uma notícia de que uma jovem de 11 anos, sei lá o que aconteceu, sei lá o que, todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer apontar o dedo, todo mundo quer falar alguma coisa. E por que você não está aqui comigo agora? Para a gente falar disso, para a gente discutir sobre isso, para a gente se preparar e prevenir que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque existe essa resistência em todos os cantos. Então, a minha proposta é sim, para que você meta a cara, que você não tenha medo, que você se exponha. E para quê? Para a gente diminuir essas estatísticas, para a gente evitar esse trauma.
Eu não estou querendo falar só de abuso e violência também, não. Eu estou aqui porque eu acredito que a gente precisa agir antes, que a gente precisa prevenir. Afinal, a tarefa do pediatra é de prevenção, né? Nós, pediatras, ficamos muito mais nesse desenvolvimento das pessoas, de elas se desenvolverem de forma saudável, para que elas não adoeçam. Então não adianta dizer para a criança que não pode deixar a mãozinha, botar a mão aqui, botar a mão ali, porque as pessoas que põem a mãozinha ali são pessoas da família, são pessoas que ela confia, são pessoas que na cabecinha da criança, nessa fase de desenvolvimento, não vai nem se dar conta de nada. Você já parou para pensar nisso? Você pode falar, falar, falar. Não pode, não pode, não pode. Mas é uma pessoa que ela confia que vai fazer isso com ela. E você sabe disso. E a sociedade toda sabe disso. E todo mundo sabe disso. Então, por isso que hoje o meu papo aqui é sério. Estou um pouco enfurecida, né? Eu tô, porque eu quero que você venha comigo levantar essa bandeira. Eu quero te convencer que botar a mão no vespeiro, quando a gente está preparado, talvez não seja tão ruim assim. Porque aí a gente está sabendo o que vai fazer. É muito melhor quando a gente sabe como agir. E eu acredito que começa pela educação sexual. Eu acredito que esse é o caminho que é necessário. E não sou só eu que acredito, não. Todo trabalho que você for ver, todo trabalho científico na literatura, os artigos, vai estar lá escrito na conclusão do trabalho, considerações finais. É necessário educação sexual, é necessário um treinamento. Sim, é necessário, e ninguém treina. E ninguém vem aqui meter a cara, botar a mão no vespeiro. E eu não quero também que você fale de educação sexual pensando que a gente vai ficar falando aqui de o que todo mundo fala, né? O que as escolas fazem de conta que educam, falando para não engravidar, para usar camisinha, para tomar cuidado com doença, então fazendo o terror do medo. Uma vez eu participei de uma formação para professores com estratégias, né, de aprendizado e como que as pessoas aprendem as coisas, né? E foram usadas algumas estratégias. E você pode sim ser um profissional que resolve tentar ajudar, eu digo assim, tentar ajudar a outra pessoa através do medo, né? E esse exemplo que eu participei era em relação ao diabetes. Então se dizia para a pessoa, né? Olha, se você não cuidar do seu diabetes, você vai perder um pedaço do dedo, você vai perder a visão, porque isso é o que acontece a longo prazo com quem não cuida do diabetes. Você vai ter problema no coração, né? Então você pode sim tomar essa postura. Não estou aqui para dizer qual é o melhor jeito, mas é através do medo? Essa é a estratégia que você quer usar? É assim que você gosta de trabalhar? Eu já passei por essa fase, eu confesso. No começo, quando eu comecei lá atrás da minha carreira, eu fazia um pouco disso com as pessoas, e eu acho que às vezes ainda falho e faço uma dessa. Porque a gente é meio instintiva, a coisa de dar o medo nas pessoas, né? Mas uma outra estratégia é você fazer com que a pessoa ela tenha conhecimento sobre o problema dela. E aí eu estou falando, se a pessoa conhece, entende, se aprofunda em conhecer sobre o diabetes, por exemplo, ela vai saber daí o porquê que ela não pode comer tal coisa. Faz sentido. Quando faz sentido para a pessoa, ela muda o comportamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso em relação aos jovens? Que você, profissional da saúde, pode usar de uma estratégia e entender como que funciona a cabeça do adolescente.
Porque ele não vai pensar que ele não usar a camisinha, ele não vai engravidar. Ele não vai pensar que ele vai pegar uma doença. Isso não faz parte do mundo cerebral do adolescente. E todo mundo que está aqui, adulto e me ouvindo, já passou por essa fase. Parece que os adultos esquecem, né? E a gente fica nessa coisa do adulto dizer para o adolescente o que ele não deve fazer, ou o que ele deve fazer. Deve usar preservativo, não deve fazer tal coisa, não deve iniciar a vida sexual. Vocês são assexuados. Tô brincando, né, pessoal? Mas assim, é para chamar a atenção de que o adulto, ele precisa entender como é o funcionamento cerebral, como que lembrar desse momento da vida. O que é adequado para esse cérebro que está em desenvolvimento? Como que a gente vai fazer sentido para ele mudar o comportamento de risco dele? Ele não quer perder a oportunidade de ter uma relação afetiva. E ele não vai deixar de aprender sozinho. Ele vai continuar aprendendo por aí, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, na internet, de maneira inadequada. Isso já acontece, né? Outra coisa que a gente quer deixar ali, escondida. Eu quero, sim, esse vespeiro, pessoal. Eu quero que a gente mude de lugar. Esse é o momento. Então, entender como o adolescente pensa, como ele sente, como ele percebe. Porque às vezes ele fala uma coisa e você já está aqui, ó, sem escutar, já pensando o que é que ele disse com a sua cabeça de adulto. E então, eles, né, os jovens, eles atualmente, eles lidam muito tranquilamente com as questões de bissexualidade, por exemplo, só que quando você ouve um adulto falar que o jovem falou que é bi, isso gera nesse adulto algo desconfortável para ele. Por quê? Porque ele é de outra geração, não evoluiu ainda. E porque tem coisas que precisam ser resolvidas nele. Então é esse o convite. Tá a fim de vir comigo nessa empreitada? Vamos evoluir, abrir a mente. Eu quero sim multiplicar profissionais que cuidam de jovens. Eu estou te convocando para a gente transformar a realidade atual, para a gente mudar esse paradigma. Chega de ficar calada. E não é ficar calada só para a gente levantar a bandeira, não. Eu quero que você atue, que você esteja lá no seu dia a dia, no seu ambiente, que você saiba como fazer. Que você não fique mais perdida, sem graça, ou não saiba o que falar, né? Porque não entende como que funciona esse jovem. Por favor. Sim, eu quero que você fique aqui comigo. Então, pessoal, eu sou a doutora Giane e quero sim ser a sua personal trainer da educação sexual. Porque o que eu mais vejo e atendendo na minha vida, os jovens, é que eles não conseguem um canal de comunicação com os adultos. Prova disso é eu te contar que a maioria dos pediatras que deveriam atender os adolescentes, eles evitam de atender essa faixa etária, porque também não se sentem preparados. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não gosto de fazer o que eu não me sinto preparada para fazer. Então vamos se capacitar. Então vamos aprender. Vamos nos unir para aprender uma com as outras. E é nessa troca que a gente vai aprender. E a gente precisa fazer com que o jovem tenha essa voz, tenha esse canal de comunicação com os adultos. Os médicos de adultos, vamos dizer assim, os clínicos gerais, eles não atendem depois dos 14 anos e abaixo dos 18 anos. Então, entre 14 e 18, 15 e 18, né? 15 e
17, vamos dizer assim, o 15, o 16 e o 17, ninguém quer atender. Eu, sinceramente, uma vez perguntei, será que CRM, né? Será que o seu SRP, será que o seu de qualquer profissional da saúde que atenda só adulto, não vai atender uma pessoa de outra idade, né? A gente não ganha nossa formação por idade, né, pessoal? Eu entendo, respeito, mas a gente pode sim fazer diferente se você fizer coisas diferentes. E é esse o caminho. O que eu quero é parar, que você pare de dar desculpa e aproveite as oportunidades que são poucas para aprender. E eu tenho certeza que essa resistência, né, essa resistência de tratar desse assunto que é tão delicado e complexo e que eu quero transformar de uma maneira simples, ele sempre existiu, né? E vai, com certeza, levar muitos anos ainda para mudar toda essa realidade. Mas eu quero que você pense o seguinte: eu quero trocar a palavra resistência por respeito. Eu quero que você pare de resistir e que você aprenda a respeitar. Isso é possível de ser feito agora. Então, carambação, a gente precisa agir hoje. É hoje. Agora é o momento de virar o paradigma. Nós estamos vivendo um momento de transformação no mundo. Vai sim ser uma nova era. É agora o momento da gente ficar pronto. E se a gente quer que as coisas sejam diferentes, se a gente quer transformar o mundo, vamos respeitar, vamos aprender a respeitar. E o primeiro passo para essa mudança é aceitar e entender que a vida do outro é a vida do outro. Cada um escolhe e decide o que é melhor para a sua vida. É um direito de todo ser humano. Existe lei, existe estatuto para garantir esse direito. E às vezes a gente está lá no dia a dia e não se dá conta que existe esse direito. Que toda pessoa, todo ser humano tem esse direito de saber e escolher e decidir, tomar as decisões da sua própria vida. Que não diz respeito a você, a vida do outro. O que diz respeito a você é a sua vida. O que você faz com a sua vida. E se você pode ajudar os adolescentes que estão em formação, vamos botar a mão nesse vespeiro que eu estou te convidando para botar a mão nesse vespeiro junto comigo. O mundo tá louco, né? Só que começa por você o controle dessa loucura toda. Começa por cada um de nós. Se você ficar aí desse outro lado sem fazer nada, nada vai mudar. Então, agora é a hora. Colocar a mão no vespeiro é agora. Ou você vai deixar passar essa oportunidade, vai continuar ouvindo as estatísticas de abusos e violências, vai permanecer sem fazer quase nada para nada mudar? Eu sei que você também tem medo de que seja alguém próximo de você, que sofra algum tipo de trauma. Eu sei sim. Eu tenho certeza que você não deseja um trauma sexual para uma pessoa querida e que vai carregar isso por todo sempre da vida dela e que não vai se apagar esse registro. Esse registro vai permanecer lá. Tudo bem, a gente pode superar, pode ressignificar, né? Procurando ajuda, tratamento adequado, você pode sim ressignificar. Mas o trauma existiu, vai existir na história dessa pessoa para sempre. Isso não tem como apagar, tem como elaborar e desbloquear, se libertar do bloqueio. Eu sou prova disso. Então, vem cá, me ouça bem. Eu te peço para refletir sobre a sua vida, o seu trabalho como profissional da saúde. Eu sei que você foge desses atendimentos. Eu sei, eu já vi isso acontecer. Eu vejo isso acontecer com meus alunos.
Se eles pudessem falar, eu acho que eles falam assim, professora, nós não queremos falar dessas coisas, não. A gente não acha, eu não quero falar disso. Isso me incomoda. Sim, pode te incomodar, porque você também precisa ver as suas questões. Mas você pode ajudar tanto a outra pessoa. E se ajudar, porque você vai estar amadurecendo também na sua sexualidade. São descobertas que a gente faz que a gente não se dava conta. De onde vem esse comportamento? De onde vem esse padrão? Por que será que eu não sei dizer não? Se eu não quero dar um beijo, vamos dar esse exemplo, né? Se eu não quero, se eu não quero dar consentimento, por que que eu dou consentimento sem querer? Já parou para pensar nisso? A gente pode sim ajudar nesse sentido. Empoderar as garotas no relacionamento, os garotos nos relacionamentos, porque eles também imitam um padrão, né? Imitam um padrão que eles vêm de uma outra geração, que é a do pai deles, dos avós. E é muito pesado também para os garotos ter que manter esse machão, ser machão, né? Eu que dou a última palavra, eu que mando aqui. Tenho certeza que você não quer meter a mão no vespeiro, porque vai encontrar isso lá no seu dia a dia. Mas eu tenho certeza que você também sofre. É uma ilusão achar que não botar a mão no vespeiro, você não vai sofrer. Porque eu duvido que quando você atende uma pessoa adolescente, jovem, que foi abusada, seja qual for o tipo de abuso, o sentimento que gera em você é horrível também, é dolorido, muitas vezes repugnante, mexe com você. E fica dias na sua cabeça a história que você ouviu. Eu sei porque eu também passo por isso. Mas eu não quero dormir com essa história na minha cabeça. Então eu resolvi me mexer. E estou aqui te dando essa oportunidade da gente se juntar, aprender sobre esse assunto. Então o primeiro passo é a gente entender como funciona a cabeça dos jovens. Porque eu estou falando assim, parece tão simples, né, entender a cabeça dos jovens. Eu tenho jovens dentro da minha casa, muitas vezes eu tenho que perguntar, eu não sei o que você está me dizendo. Eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Você podia me explicar? Então não é assim tão simples se a gente não dá espaço de diálogo. Então, para você entender o que o outro pensa, o que o outro passa pela cabecinha dele, você precisa dar um espaço de conversa. E se não for você profissional a criar esse espaço, não vai ser ele que vai pedir esse espaço. Muito pelo contrário. Ele vai lá conversar com um amigo, ele vai lá procurar na internet, ele vai sim continuar aprendendo sozinho. E talvez se dê conta de que algo aconteceu com ele traumatizante só muito tempo depois, porque ele não estava preparado para sacar. O cérebro dele não estava pronto para entender o que estava acontecendo. Tudo bem, eu posso te entender e respeitar se você não quiser vir comigo, botar a mão no vespeiro. Mas para aquelas profissionais que, assim como eu, não querem deixar esse momento passar, querem agir, querem mostrar a cara sem medo, enfrentar os julgamentos, sim, porque eles virão. Não vou dizer para você que não virão, porque virão. As pessoas fazem isso assim com uma facilidade imensa. Inclusive as pessoas que estão à sua volta e que são muito próximas de você. Vão ficar olhando assim, o que ela está querendo com esse curso? O que ela está querendo com essa aprofundar os conhecimentos sobre sexualidade? Mas o pedido aqui é para você parar só de se indignar. Fica aqui comigo, me acompanha, compartilha suas dúvidas, manda suas dúvidas. Eu preciso dessa interação para que a gente evolua.
A gente precisa discutir muito sobre isso, trazer a sua opinião. Eu não quero aqui convencer você, eu quero que a gente reflita, que você amadureça as suas ideias, os seus pensamentos, para que a gente consiga deixar para trás o que já é do passado, que é obsoleto, e que a gente consiga olhar para essa evolução da sexualidade, olhar para frente. Não dá mais para ficar calado, né? E a solução, né? A solução que eu acredito e que está em muitos trabalhos é de que é pela educação. É a educação sexual. É através da gente conseguir realmente educar. Educar é facilitar esse caminho, é influenciar esse caminho para que ele seja mais responsável e saudável. Então, a intenção hoje, nesse papo sério, né, veio de umas reflexões que eu vim fazendo, porque a sensação que eu tenho é que às vezes eu fico batendo com a cabeça na parede, pá, e que ninguém vai me ouvir, né? Mas eu tenho certeza que tem muita mulher que se compartilha desse meu sentimento, né? Compartilha desse sentimento de indignação, e de impotência, talvez, de achar que não consegue fazer nada. Mas não, eu estou aqui para dizer que mesmo que seja só ouvir, dar esse espaço de escuta, dar esse espaço de interesse pelas dúvidas do outro, isso já ajuda demais. Olha o que eu estou pedindo, olha o que eu estou dizendo para você. Eu não quero nem que você toque as duas mãos no vespeiro. Eu só quero que você se prepare para ouvir as dúvidas, pelo menos. Porque quando o jovem fala, quando ele tem esse espaço para falar as dúvidas dele, isso já ajuda, porque alguém está mostrando para ele que tem interesse pela vida dele. Se interessa em cuidar, em ajudar a cuidar da saúde dele. Eu atendo pessoas de vários níveis sociais, de pessoas de contextos muito carentes também, e que a sensação que eu tenho né, nessa pobreza que existe nesse país, às vezes eu fico muito triste, né, uma tristeza de achar assim, meu Deus, parece que eu não estou fazendo nada, mas a consciência aqui é o fato de você dar o espaço de escutar as dúvidas, de deixar claro que você está ali disponível para que ele possa tirar as dúvidas, isso já é muito suficiente. Isso já é importante. Ponha isso na sua cabeça. Então, a gente consegue sim lidar com esse vespeiro se a gente se unir, se a gente ficar juntas, se a gente se prepara. E como é que eu quero que você se prepare, né? Quero que você reflita sobre esses estatísticas, essas realidade que a gente vê e é todo dia, pessoal. Isso pode não estar acontecendo. Você pode fazer de conta que não está acontecendo. Você pode tomar essa postura diante da vida. Mas a pior traição é com a gente mesmo. No mundo de aparência, no mundo de falsidade. Eu não quero me trair. O que eu faço aqui é por amor. E eu estou te convidando para fazer isso juntas. Vamos sim abrir a boca, falar, se preparar. Acho que hoje era o dia da lição de moral, iria dizer um adolescente. Ai, hoje ela está com lição de moral, né? Se fosse uma pessoa jovem que me ouvisse aqui hoje,
Com certeza ela diria isso para mim. Ai, chega de lição de moral, né? Mas você que é adulta, que é profissional da saúde, que cuida de pessoas jovens, vem comigo, vamos juntas evoluir e abrir a nossa mente. Me acompanha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vai lá no meu canal do YouTube, no meu Insta e comece a me acompanhar. Até breve.